Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Qual é uma... Não sei se eu posso falar uma técnica ou algo que facilite bastante o aprendizado de um idioma. Eu diria que eu acho que talvez se eu tivesse que dar uma dica, é consumir conteúdo no idioma. Além de você, tipo, ter o estudo ativo que todo mundo faz, mas é todo dia consumir algum conteúdo nesse idioma, sabe? 30 minutos, assistir notícia, assistir um filme. Ah, Se você conseguir transformar esse conteúdo não compreensível e deixar ele mais compreensível, é melhor ainda, porque você absorve mais, né? Então, eu acredito que quanto mais você entende, melhor é a sua absorção do idioma. Então, é isso, é tentar focar na sua compreensão e praticar isso todos os dias. Ouvir, assistir filme, tentar se expor o máximo ao idioma possível, para você conseguir absorver o idioma com o método natural, né? Que eu acredito que talvez não seja o método para você aprender o mais rápido, mas seja o melhor. Tipo, você consegue E, desenvolver no longo prazo melhor. e nesse aspecto aí, a Dega está perguntando aqui, no começo, quando você estudava alemão, quantas horas você estudava por dia? 30 minutos, mais ou menos. Eu sei, Só? só. Eu acho que eu até hoje, por exemplo, eu estudo 30, 40 minutos. Ou, por exemplo, se eu faço 1 hora, 80% eu assisto alguma coisa e os outros 20 eu faço, por exemplo, uma lição do livro, alguma coisa assim. Então, não é nada muito. É o que eu falei, vale mais o fato de fazer todo dia do que a quantidade que você faz, na minha opinião. Então, o fato de fazer 40 minutos todo dia vale mais do que você fazer 5, 8 horas no final de semana, por exemplo. Mas e o Duolingo? Eu tenho um vídeo sobre isso, né, no canal, mas eu acho que o Duolingo tem. É que depende, né? Por exemplo, o que a gente faz na mentoria de idiomas é isso, analisar cada caso é um caso. Porque o Duolingo tem muitas vantagens, porque uma vantagem é grátis. Outra vantagem é o fato que você não precisa pensar, o que eu vou aprender agora, o que eu vou fazer hoje? Tá pronto. Hum. Tem explicação gramatical, tem muita vantagem nesse sentido, né? Mas você paga o preço. Por não ter um professor, você paga um preço. Eu não lembro a última vez que eu fiz uma aula de um idioma, aula em si, né? O que eu faço hoje é troca linguística. Mas, mas eu paguei o preço todo esse tempo por não ter feito aula. Com um professor bom, faz muita diferença a aprendizagem. Então, algumas escolhas que você tem, elas têm consequências, né? Tipo, eu quero aprender mandarim sem aprender a ler e escrever. Tem consequências. Você vai ver um filme, você não vai conseguir ver com legenda. É, Tipo, verdade. então tem muita coisa, algumas decisões que você faz que podem te ajudar, mas tem um preço a pagar também. O Felipe na Irlanda está perguntando aqui. Eliseu, você acha que morar na Europa, de certa forma, motiva a aprender novos idiomas pelo fato de se ouvir muito idioma estrangeiro? Com certeza, com certeza. Até o fato de eu comecei a aprender ucraniano, russo, pelo fato de eu ouvir em Varsóvia, você ouve russo quase o tempo inteiro na rua. Então, hoje, por exemplo, dificilmente eu tenho algum serviço que eu faço que não é em russo. Então, porque, por exemplo, eu normalmente pergunto para minha namorada, aí eu vou tipo, fazer um piercing, russo. Vou cortar o cabelo, russo. E aí, tipo, faz parte. Eu brinco que eu falo, eu vou pegar um Uber, eu vou cortar o cabelo, eu tô pagando pelo cabelo e pela aula de conversação ali. Hum. Então, é um 2 em 1. Então, eu acho que você tem muita possibilidade. E você tem a possibilidade de fazer amigos de diferentes locais. Então, aqui no Brasil é muito mais difícil, né? Então, por exemplo, você vai num bar ucraniano. Então, sabe que todo mundo lá praticamente vai ser ucraniano. Quem trabalha é ucraniano, vai poder usar o idioma, perguntar, fazer amigo. Então, você vai tendo essas possibilidades de experienciar muita cultura diferente. É igual Isso aqui na motiva muito. Irlanda. É igual aqui na Irlanda, que seu português sai de boa, sai perfeito. O Cortes Podcast perguntou aqui também, né? Qual a dica de ouro para aprender um novo idioma? Você deu aí uma dica, se Uma quiser outra dar dica mais que eu uma. podia dar é o fato de que lista de frequência. Então, se eu posso dizer, por exemplo, nem toda palavra tem a mesma importância. Porque algumas palavras se repetem muito mais e outras muito menos. Eu sempre faço a comparação de quando eu aprendia grego e eu usava o Duolingo. Aí um dia eu ouvi a palavra camelo e eu era iniciante. Falei, quando que eu vou usar a palavra camelo? A menos que eu seja o cara que trabalha no zoológico
cuidando do camelo é uma palavra inútil para mim no começo. Então, se você souber, por exemplo, as palavras mais úteis para você, que são importantes para você, as palavras mais úteis, que mais frequentes no idioma, isso vai aumentar muito a sua compreensão. Porque, por exemplo, se você conhece as 1000 palavras, tem essa regra, né? As 1000 palavras mais frequentes no idioma, se você conhece, você entende mais ou menos 70, 75% do idioma. Se você conhece as 3000, a compreensão vai para tipo 90%. Então fica muito mais divertido aprender um idioma quando você entende. E o Duolingo fala muito da maçã. Ah, uma maçã no supermercado, uma coisa assim, que realmente você não vai usar aquilo todo dia, né? E às vezes são frases totalmente aleatórias, não tem diálogo no Duolingo, né? Tipo, o cachorro come a maçã. Tipo, mas quando eu vou usar essa frase? Deixa, o Thiago Rafael perguntando, você sente que sua personalidade muda quando você se comunica em outro idioma? Acho um pouco sim, depende do idioma, mas é o que eu falei daquilo de ter imersão no idioma, né? Porque quanto mais imersão você tem, mais você replica o que você viu das pessoas fazendo. Então, por exemplo, quando eu falo em italiano, que é um dos meus melhores idiomas, eu lembro muito das referências que eu tenho dos meus amigos, do tempo que eu morei lá. É difícil separar isso. Então, essa parte é diferente. Porque no fim é tipo como uma reprodução, um papagaio, né? Você vai reproduzir o que você já ouviu. Então, você vai falar de um certo jeito, com um certo sotaque, você vai criar a sua própria, talvez personalidade não, mas identidade. Você tem a sua própria identidade com o idioma que você aprende. E é único de você, porque ninguém teve uma trajetória com aquele idioma igual à sua. Então é bem único. Diz que o cérebro é um pouco dividido mesmo, né? De quem fala mais de um idioma. É Eu ouvi diferente. falar. Eu ouvi falar, mas eu não sei o que você acha, mas eu tenho a impressão que, para mim, poliglotismo é uma das habilidades mais. Esqueci a palavra em português. Overrated. Okay. Sim. É É, tipo. é O valorizado, super valorizado. super valorizado, Tipo, porque eu acho que qualquer um pode ser, sabe? Um poliglota, sabe? Falar muitos idiomas. Para mim, não é uma coisa super especial, assim. Eu acho que alguma coisa artística, alguma coisa assim, eu acho muito mais fora do comum do que Mas poliglotismo. porque você. Primeiro, porque você tem isso, né? Você já tem essa habilidade. E depois, porque eu acho que é porque exige muita dedicação. E as Uhum, pessoas não veem isso. Então elas acham que é porque você tem um dom divino. E uhum. não é isso. Eu acho que é Não, porque você se dedicou mais do que todo mundo, do que muita gente na hora de aprender, não é isso? sim, com certeza. É igual, por exemplo, fazer exercício, né? Ser atleta é Hum. a frequência, a consistência de estar lá todo dia fazendo aquilo, fazer coisa que você não gosta, de manter isso na sua rotina, de fazer às vezes as coisas que nem todo mundo quer fazer. É o que eu falei, eu acho que é um pouco mais disso. Tipo, mas poliglotismo em si, para mim, não tem muita coisa de criatividade, porque para mim não é uma coisa, porque eu falei que não me impressiona muito como habilidade. No fato, por exemplo, eu aprecio muito mais um comediante que eu gosto, ou uma pessoa que cria, por exemplo, o próprio projeto, como você criou o podcast, que é uma coisa muito eh, criativa, me chama muito mais atenção do que no fato de ter uma habilidade de falar idiomas. Tipo, para mim faz mais sentido o que você faz com os idiomas do que, na verdade, o fato de É, falar os idiomas, né? é. Verdade, faz sentido, faz sentido. Porque eu falo isso porque tem muita gente na comunidade poliglota que fala muitos idiomas para ostentar, mas não usa o idioma para nada. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.